Seja bem-vindo à família 659, todas as manhãs, 6h59 da manhã. Eu estou aqui com uma palavra bíblica, uma palavra ativacional para você começar da melhor maneira o seu dia. E eu quero desejar para você um bom dia, que Deus abençoe você, sua casa, sua família, que a presença do Espírito Santo venha sobre você. O Senhor, que é o nosso Pai, provedor, protetor, aquele que nos direciona, nos dá uma identidade, possa realmente encher o seu coração agora com a presença dEle, que algumas coisas venham ser ajustadas dentro de você, que a tua alma seja ajustada dentro de você, toda depressão, tristeza, angústias, preocupações venham desaparecer do seu coração, você possa viver em plenitude da paz do Senhor, que você hoje venha experimentar da provisão de Deus, aí na sua casa, a multiplicação do pão, a bênção de Deus sobre o seu trabalho, sobre o seu negócio, sobre a sua empresa, a bênção do Senhor trazendo negócios para você, abrindo portas, abençoando você, abençoando a sua casa, também a proteção de Deus sobre você, sua família, livramento, declaro sobre você livramentos hoje, os anjos do Senhor, como a palavra diz, acampando ao teu redor, ao redor daqueles que temem ao Senhor, protegendo, guardando, livrando você de todo mal, sustentando você com a destra poderosa de Deus. Em nome de Jesus, que os seus filhos sejam guardados pelo Senhor. Em nome de Jesus nós declaramos isso sobre a sua vida. Bom dia a todos vocês que estão aqui participando com a gente desse devocional, a família 659, sendo fortalecidos, abençoados a cada manhã. Todos os dias nós temos sido abençoados pela palavra do Senhor, sustentados debaixo da graça de Deus, fortalecidos pelo Espírito Santo. E em nome de Jesus, nessa manhã, eu tenho certeza que o Senhor ministrará o nosso coração e nos fortalecerá, em nome de Jesus. Bom dia para todos vocês. Dá também um bom dia aqui no comentário. Dá um bom dia aí para todos que estão participando junto com a gente. É muito bom ter vocês aqui. Vamos ver algumas pessoas que estão com a gente aqui. Bom dia Marilei, acabou de entrar aqui. Bom dia Josi. Bom dia José. Bom dia Rosemary. Bom dia Itamara. Bom dia Dani Lemos. Bom dia o Daniel. Bom dia, é o Danilo, perdão, é o Danilo. Ah, já vi na fotinha aqui. Bom dia Danilo, que bom ter você aqui, meu querido. Bom dia Bruninho. Bom dia Clair. Bom dia Denilson. Bom dia Rose, Rosa. Bom dia Ruth. Bom dia meus queridos. Bom dia Dona Fátima. Bom dia Mari. Bom dia a família Sartori aí que participa em peso com a gente. Bom dia Ana, que bom que você conseguiu hoje, né? Glória a Deus. Que benção meus queridos. Bom dia Eduarda. Bom dia Sueli. Bom dia Elisete. Que bom ter vocês aqui junto conosco. Então nós vamos lá para a palavra. Nós vamos ler o texto de Efésios capítulo 3, do versículo 14 ao versículo 20. Efésios 3, do 14 ao 20. Efésios capítulo 3, do 14 ao 20. Hoje eu estou tomando um chá de guapo, não sei se vocês conhecem. Chá de guapo. O pessoal tá querendo me curar dessa tosse aí. Já melhorei, né? Tá vendo que eu nem tossi ainda, que bênção, né? Glória a Deus. Obrigado aí. A bênção de Deus aí ter trazido esse chazinho aí pra gente. Muito obrigado. Efésios 3, do 14
Perdão, do 14 ao 21, tá? Nós vamos ler. E aí vamos lá, vamos compartilhar, né, esse devocional. Muito legal se vocês todos compartilharem, né? Se todos vocês enviarem para os seus amigos. Faça isso agora, né? Manda aí para os seus amigos, dispara aí para pelo menos 20 pessoas. Manda aí para pelo menos 20 pessoas nessa manhã. Vem nessa setinha aqui. Faz esse serviço todo dia. Tem muitas pessoas que já chegaram através desse convite e vão fazendo parte. Às vezes vão se tornando parte aí da família 659, como você também é parte da família 659. Deixa eu marcar o texto aqui. Simone hoje também escreveu para nós. Obrigado, Simone. Então compartilha aí, tá bom? E espere, tenha expectativa, né? Enquanto eu leio a palavra, ministro a palavra. É um tempo de milagres, em nome de Jesus. Deus operará milagres aqui nessa manhã, para a honra e glória dEle. Efésios 3, versículo 14, diz assim: Apóstolo Paulo escreveu essa carta. Por essa razão ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família, nos céus e na terra. Oro para que com as suas gloriosas riquezas Ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Essa é uma oração do apóstolo Paulo, orando pela igreja, né? Inicialmente a igreja de Éfeso, que tem dado essa alegria para o apóstolo Paulo, mas também essa carta percorria diversas igrejas, então chegou em vários lugares essa mensagem do apóstolo Paulo. E lógico, né, eu quero falar sobre fé, quero falar sobre viver uma vida infinitamente mais transbordante do que os nossos olhos possam imaginar. A primeira coisa que eu quero destacar aqui no texto é o finalzinho aí do versículo 16. Paulo vai dizer: oro para que com as suas gloriosas riquezas Ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder por meio do seu Espírito. Que Ele os fortaleça no íntimo do seu ser. Esse é o poder de Deus através do Espírito Santo, que vem e fortalece as nossas vidas no íntimo do nosso ser. Nessa manhã, a palavra de Deus está dizendo isso e nós recebemos essa palavra, né, o íntimo, a nossa intimidade aqui dentro de nós, sendo fortalecidos pelo Espírito Santo de Deus. No íntimo do nosso ser, sendo fortalecidos pelo poder de Deus. Qual o poder? Qual é o poder de Deus? É o poder de vencer a morte. É o poder que nós vamos celebrar agora na Páscoa, que é o poder da ressurreição. É o mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos. Esse poder de Deus é o poder que opera no íntimo do nosso ser pelo Espírito Santo de Deus. E esse poder de criar coisas novas, esse poder de transformar o nosso coração,
esse poder de restaurar todas as coisas, esse poder de transformar todas as coisas dentro do nosso coração. Talvez você precisa desse fortalecimento nessa manhã, hoje no seu coração. Talvez você precisa dessa restauração no seu coração nessa manhã. E é esse poder de Deus quem opera em nós. Olha só, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder por meio do seu Espírito. Que esse poder de Deus venha sobre nós em nome de Jesus. Continua dizendo assim, para que Cristo habite no coração de vocês, mediante a fé. O Senhor Jesus, Ele habita em nosso coração, mas você precisa tomar consciência disso. Quando você entrega a sua vida a Jesus, quando você entrega o seu coração a Cristo, você passa a ser a casa de Deus. E o Espírito de Deus, o Espírito de Jesus Cristo, habita dentro do seu coração. Dentro de você, Ele está comigo. Ele está aqui comigo, Ele está aí com você. O Espírito de Deus está aqui dentro de nós, dentro do nosso coração, dentro do nosso ser. Ele habita, isso mediante a fé. É mediante a fé que nós temos a certeza, a convicção de que nós somos filhos e filhas de Deus. É mediante a fé que você recebe a salvação. É mediante a fé que você é perdoado por Deus, que você é restaurado por Deus, que você recebe a nova vida em Deus. É mediante a fé em Jesus Cristo. Você passa a ser casa de Deus, habitação de Deus. E aí, o conselho do apóstolo Paulo é: estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam juntamente com todos os santos compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento, que excede todo o nosso entendimento. O amor de Cristo excede todo o entendimento humano. E nós precisamos se arraigar. O que é arraigar? Arraigar significa gerar raízes. Nós precisamos gerar raízes no amor de Deus. Nós estamos aqui há mais de 500 manhãs ministrando a palavra aqui no Devocional, na família 659. Milhares de pessoas já passaram por aqui e foram abençoadas por Deus com a sua palavra. Mas nós estamos perseverando na palavra e eu tenho buscado te ensinar, se há uma palavra que define esse devocional, é perseverança. Nós estamos aqui perseverando para que a gente possa arraigar as nossas vidas no amor de Cristo. Criar raízes profundas. Eu e você precisamos criar raízes profundas que sustentam a nossa vida. E a raiz, ela não cresce de uma hora para outra. A raiz, ela precisa do tempo para crescer. Ela precisa desse processo do tempo para crescer. Ela precisa passar por essas etapas da vida dela para que ela possa crescer e sustentar o crescimento que as pessoas, que nós teremos em nome de Jesus. Então, Henrique, agora é hora de criar raízes profundas. Aonde você vai colocar as raízes? Imagine, uma árvore com raízes ao redor de uma rocha, se aprofundando. Às vezes tem algumas fotos que a gente vê na internet assim, aquelas árvores que crescem no meio da montanha, aquelas raízes assim que tomam conta e vão penetrando no meio da rocha. Então nós precisamos criar raiz, vamos usar essa metáfora aí, nós precisamos criar raízes. Precisamos criar raízes ao redor da rocha, que é Cristo.
Cristo é a rocha que sustenta a igreja. Nós precisamos criar essas raízes profundas. Nós não podemos ficar com raízes superficiais, com raízes fracas, com raízes menores do que o nosso crescimento. Ah, você é solteiro, você precisa de uma qualidade de raiz. Ah, você se casou, então você precisa de uma raiz um pouco mais profunda. Você tem filhos, então você precisa de uma raiz muito mais profunda, para que você possa se sustentar diante da graça de Deus. Você que é um pai, mãe, quem é pai e mãe aqui? Coloca aqui no comentário. Pais e mães, com certeza a gente tem avós e avós aqui também. Nós precisamos de raízes profundas. Eu e você, nós precisamos gerar nas nossas vidas raízes profundas, nos arraigarmos. Paulo vai dizer, nos alicerçarmos em amor, para que a gente possa compreender todo o teu entendimento de todo o amor que Deus tem por nós, e a gente possa viver na plenitude de Deus. Não é só cantar aquela música lá, me ama, Deus me ama, não é só isso. O amor de Deus não é só isso. Olha quantas mães aí, quantas avós. Não é só isso, não é só você cantar uma música que Deus te ama, ou você falar que Deus te ama. É a convicção do amor de Deus, não só de saber que Ele te ama, mas a convicção de que Ele está ali, Ele está servindo você, Ele está cuidando de você, Ele está corrigindo você, Ele está impulsionando você, Ele está te levando a cumprir o propósito seu nessa terra. E isso é o amor de Deus. O amor de Deus também é justiça. O amor de Deus também é justiça. A justiça que condena aquele que não se arrepende do seu erro. A justiça que condena e manda ao inferno aquele que não se arrepende do seu erro. E Apocalipse vai dizer, fora do reino de Deus ficarão os assassinos, por exemplo. Ficarão aqueles que viveram dissolutamente, os prostitutos, as prostitutas, as pessoas que viveram embriagadas, as pessoas imorais, os ladrões, ficarão fora. É a palavra que diz, o amor de Deus também é justiça, mas aquele que se arrepende e assume a responsabilidade dos seus erros, e esse volta o coração para Deus, esse também é perdoado e pode receber na sua vida, né, o amor de Deus. Pode receber no seu coração o amor de Deus. Tem um homem chamado John Newton. Ele produziu algumas músicas muito antigas. Ele viveu na época da escravatura. Ele era um inglês, da escravidão. Ele era um inglês. E ele cuidava de um navio que vinha buscar escravos na África e voltava. Então ele fazia esse tráfico humano. E numa dessas idas e vindas, o navio dele sofreu um naufrágio. Então ele estava à beira da morte, e naquele momento, né, as pessoas, quando elas estão com a corda no pescoço, né, quando elas estão na beira da morte, elas começam a voltar o coração delas para Deus. Aquele homem chamado John Newton, então ele entregou o seu coração para Deus ali no meio daquele naufrágio. Ele disse, Senhor, se o Senhor me salvar, ele tinha consciência de o que ele estava fazendo de errado. Ele falou, se o Senhor me salvar, eu vou dedicar a minha vida ao Senhor. E de fato esse homem foi salvo. Esse homem, ele se restaurou, ele fez uma canção, não vou me arriscar a cantá-la aqui, mas ele fez uma canção que ficou muito conhecida mundialmente, fez parte de um desses hinos, né? Faz parte desses hinários, é uma música muito antiga,
né, muito conhecida a melodia dessa música, essa canção, que contava a história da vida dele. Ele era um cego, mas agora ele via. Só que ele conta nos relatos dele que durante toda a trajetória dele ficou uma cicatriz na alma dele, uma cicatriz que o fazia lembrar de o quão mal ele agiu longe de Deus. E isso o ajudava a permanecer em humildade e continuar arraigando a sua vida em Cristo. E agora a vida dele, que era usada antes para gerar escravidão, para vender pessoas, agora a vida dele era para libertar pessoas que estavam presas no pecado. Agora a vida dele era usada, ele se tornou um pastor. A vida dele agora era usada para combater a escravidão. Ele se transformou num amigo de Deus e para isso teve que se transformar no inimigo do mundo. Isso é se alicerçar no amor. O amor é a justiça. A justiça de Deus também se revela contra toda impiedade, impunidade. Nós estamos orando, né, pelas famílias lá de Blumenau. Eu vi essa imagenzinha aqui, foi tão... Você deve ter visto na internet. Meu Deus, não dá para imaginar, né? As criancinhas, você que tem filhos pequenos como eu tenho, né? Você não consegue imaginar uma situação dessa. E aí nós estamos orando, né? Vamos orar hoje pelas famílias enlutadas, as famílias que estão dessa creche também, com certeza estão muito preocupados, mas de todo o coração, né? Nós somos cristãos, amamos a Jesus, mas, meu querido, a justiça de Deus se revela contra toda impiedade e impunidade. Então, com certeza, as consequências do homem, ela é limitada, né? A nossa justiça, ela é injusta, né? Daqui a pouco tempo, essa pessoa com certeza vai estar andando pelas ruas aí livremente, né? Essa é a justiça de hoje. Mas da justiça de Deus não tem como correr. Esse é um consolo para nós. E isso serve para você também. Porque você acha que da justiça de Deus você pode correr, você não pode correr. O amor de Deus se revelou até nós. E aqueles que desprezam o amor de Deus, esses também receberão um ato de justiça de Deus, porque desprezaram a morte do seu próprio filho. Você não tem coragem, nem eu, de falar nada com respeito a essas crianças, com respeito a esses pais, tamanho respeito que nós temos por essas famílias que perderam seus filhos. Isso se chama respeito, isso se chama dignidade, honra, tamanho respeito que nós temos sobre essas famílias. E aí Deus também, quando Deus entregou o seu único filho, a palavra diz em João 3,16 que Ele amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, nesse momento, se você despreza o amor que Deus tem para você e você vive uma vida dissoluta, você vive uma vida amiga do mundo, em vez de ser amiga de Deus, você está desprezando esse amor, em vez de se arraigar nesse amor, e a justiça de Deus se revelará contra você, porque você desprezou o maior amor do mundo, porque você escolheu desprezar o maior amor do mundo. A justiça de Deus se revelará contra toda a impiedade e impunidade, contra todas as pessoas que decidiram ser amiga do mundo em vez de se tornarem amiga de Deus, mesmo diante de uma revelação de um amor tão grande assim por nós. Mesmo assim, as pessoas ainda escolheram o mundo. Esse é o desprezo com o sacrifício de Cristo. Esse é o desprezo com a salvação tão grandiosa que Deus revelou para nós. Não é só você ver um teatrinho de Páscoa não que vai te salvar. Não é só você falar que é de Jesus que vai te salvar.
mas é você compreender esse amor, aceitar esse amor e viver debaixo dessa graça de Deus. E aí Deus tem para fazer em nós, a Bíblia nos diz, continua no versículo 20, Ele é capaz, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais de tudo, do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A partir de agora, nós andamos com Deus. O Espírito de Deus, Jesus habita em nós. Nós estamos arraigados nele, nós estamos alicerçados nele. Nós somos filhos de Deus, família de Deus. Nós escolhemos andar com Ele. Nós estamos debaixo da graça de Deus. Já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nós fomos perdoados pelo Senhor, restaurados, recebemos uma nova vida, recebemos uma nova história. Mas agora nós somos dele, nós nos entregamos para ele voluntariamente. Ele agora governa a nossa vida. Ele é o dono da minha vida, Ele é o dono da minha família, Ele é o dono do meu futuro, Ele é o dono da minha história. Tudo pertence a Ele. Isso é andar com Deus. Agora não existe mais o eu, agora existe a dependência de Deus. Não sou mais eu quem vivo, a Bíblia diz. É Cristo que vive em mim. E agora, então, Ele é capaz de fazer através dessa atitude. Ele é capaz de fazer infinitamente mais de tudo quanto pedimos, pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Enquanto eu ministro aqui, eu sinto no meu coração pessoas que estão como num cabo de guerra com Deus. Que estão num cabo de guerra. Estão puxando os seus próprios sonhos. E Deus está ali segurando, porque Deus tem sonhos maiores para você. Deus tem sonhos maiores para mim. E se você entregou a sua vida a Jesus, se você não entregou, você está desprezando esse amor. Mas se você entregou sua vida a Jesus, esse amor está disponível para você em uma plenitude. E Ele tem sonhos maiores do que os seus para você. A sua luta não é esse pecadinho, essa situação, essa tristeza que você enfrenta, essa situação que você está vivendo, essa incomodação que você está tendo com alguma coisa. Não é esse o seu problema. O nosso problema está aqui, ó. É o nosso eu, é a minha vontade, é o meu amor próprio, é o meu sonho, é o que eu quero. Isso nos impede de arraigar as nossas vidas em Cristo. Isso faz com que a gente viva uma vida superficial. Qualquer ventinho vai te derrubar, porque o seu eu é fraco. Qualquer ventinho, qualquer sopro de uma tempestade lá longe vai derrubar você. Porque você está fraco. Porque você não tem raízes profundas. E Deus só é capaz de fazer infinitamente mais de tudo quanto pedimos, pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós, quando nós vivemos totalmente para Ele. Nós vamos orar, nós vamos colocar diante de Deus. Ontem eu recebi um testemunho de uma pessoa que participa com a gente aqui da família 659, uma dessas causas da justiça que nós estamos orando, colocando diante de Deus, o propósito que você coloca diante de Deus. A pessoa teve a resposta da sua oração e eu senti no meu coração que nós devemos continuar orando por isso. Eu sei que há várias pessoas aqui com situações na justiça, né? Sejam elas questões familiares, questões cíveis, enfim, situações que estão na justiça, que estão lá parada, travada, situações às vezes de coisas que é direito seu e não chega até você. Nós vamos orar para que isso seja destravado. Se você tem alguma situação na justiça, nós vamos clamar a Deus pela sua vida. Nós vamos também interceder, né, pela vida dessas famílias
lá de Blumenau, né? Não sei se tem alguém aqui de Santa Catarina ou alguém da cidade de Blumenau, mas nós vamos interceder por essa cidade, vamos interceder por essas famílias que com certeza tiveram uma noite em claro, não conseguiram descansar. Mas nós vamos clamar pela vida deles, não tem palavras que possam fazer algo por elas. Nós não podemos, uma palavra nossa não pode fazer nada por elas, mas sim a presença e o consolo do Espírito Santo. Se você também tem algum pedido de oração e você quer colocar aqui no comentário, nós vamos orar pela sua vida, vou orar pela sua casa, vou orar pela sua família. É que Deus sustente você debaixo da graça dele. Esse fim de semana, né, o fim de semana de Páscoa, né, domingo de Páscoa, né, eu quero desafiar você realmente a ir para a sua igreja, adorar a Deus, se juntar com os irmãos na fé, que tem pessoas de diversas cidades, né? Você que é aqui de Corbélia, das proximidades aí, você também está convidado a participar do nosso culto de Páscoa, onde nós vamos honrar Jesus, né? Por tão grande amor, por tão grande sacrifício que Ele teve por nós, em nome de Jesus. Né? Vamos interceder pelos enfermos, por aqueles que estão doentes, né? Por aqueles que estão sofrendo alguma enfermidade também na alma. Nós vamos orar por você, nós vamos colocar a sua vida diante de Deus. Então você que tem uma causa na justiça, né? Nós vamos interceder. Eu gostaria que você orasse todas as manhãs junto comigo aí por esse motivo. Nós vamos interceder, nós vamos orar por cura, nós vamos orar por restauração, né? Coloca diante de Deus a sua vida, assuma um propósito diante de Deus com essa situação. Peça ao Espírito Santo: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Como o Senhor quer que eu age diante dessa situação? Deus vai direcionar. Nós vamos orar pelas crianças, vamos orar pelas escolas, pelos professores, né? Nossas escolas precisam, né, de oração. Nós precisamos orar pelos diretores, pelos professores, pelas escolas municipais, estaduais, pelas universidades. Vamos pedir a Deus, né, sobre esses lugares que as nossas crianças passam a maior parte do seu tempo, né, os jovens passam a maior parte do seu tempo. Vamos orar por eles, vamos clamar por eles, vamos orar pelas pessoas que estão sofrendo aí por alguma enfermidade, câncer, outras enfermidades. Vamos declarar cura em nome de Jesus e pelas famílias. Amém, meus queridos? Oremos. Senhor, em nome de Jesus, que a boa mão do Senhor esteja sobre nós, Pai. O Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais. Eu declaro essas causas na justiça sendo liberada agora. Senhor, em nome de Jesus, eu declaro, Senhor Deus, essa situação sendo resolvida, essa dívida sendo paga. Eu declaro em nome de Jesus, Pai, essa herança saindo, esse direito sendo liberado sobre a vida dos seus filhos. Senhor Deus, essa causa na justiça sendo resolvida pelo Senhor. Coloca as tuas mãos, Deus. Senhor, eu coloco em tuas mãos também, Senhor, as vidas que estão presas, Senhor Deus, com situações de vício. Eu declaro cura sobre elas. Senhor Deus, eu intercedo, Senhor, nesse momento e declaro salvação sobre as pessoas da nossa família que ainda não conhecem o Senhor. Pai querido, entrego nas tuas mãos a vida dessas pessoas. Peço ao Senhor, Pai querido, que venha derramar da tua presença sobre a vida, cada uma dessas pessoas, em nome de Jesus. Pai querido, sustenta debaixo da sua graça. Senhor Deus, abençoa, Senhor Deus, o nosso lar, abençoa a nossa casa, abençoa a nossa cidade, abençoa as escolas da nossa cidade, os professores, diretores, o pessoal do administrativo e principalmente as crianças, os jovens. Pai, coloca os teus anjos ao redor, proteja as crianças, Pai, livra as nossas crianças, Pai, de todo mal, de toda pessoa mal intencionada, assim, toda pessoa, Senhor Deus, lunática, Senhor, toda pessoa, Senhor Deus, usada pelo diabo, Senhor Deus, toda pessoa perturbada, afasta
das escolas agora, em nome de Jesus. Eu declaro a tua bênção sobre as escolas e clamo por um avivamento nas escolas, Pai. Que as pessoas, os jovens, as crianças, os professores começam a se sentir cada vez mais atraídos pela tua presença, Deus. Em nome de Jesus, eu também repreendo toda a enfermidade, Senhor. E eu declaro agora a cura do Senhor. Toda a enfermidade agora no corpo, na alma, eu repreendo em nome de Jesus e abençoo. Abençoo a saúde dos seus filhos, abençoo a vida dos seus filhos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Que bom participar desse momento junto com vocês. E semana que vem, a partir de segunda, a gente vai começar um tema especial aqui na Família 659, que nós vamos falar sobre esperança, a jornada da esperança. Eu estou dando um lembretezinho aí para as pessoas que já participam da Família 659. Estou desafiando você também a convidar outras pessoas que precisam de esperança. Nós vamos ministrar sobre isso. Olha, e como esse assunto veio realmente direcionado pelo Espírito Santo de Deus, tenho certeza que o Senhor encherá não só o nosso coração, mas a nossa casa, a nossa nação de esperança, em nome de Jesus. Deus abençoe vocês, tenham um ótimo dia.